Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Hoje eu tô com o microfone aqui, ó. A minha voz estava saindo baixa porque eu não estava desmarcando que eu estava com o áudio do microfone e com o áudio da câmera que captura a minha imagem. Aí o áudio estava dando com eco, dois áudios, né? E é um áudio, quando eu coloco no programa para editar o vídeo, não tem como separar os dois áudios. Ele entra como dois áudios juntos, né? Só que, pelo que eu vi aí, tá ótimo o meu som, né, irmãos? Então, irmãos, a gente vai falar hoje. Fizeram uma pergunta para mim, e essa pergunta a gente tem que responder, né? Irmão Paulo, o que você acha dos... Eu tinha colocado o nome de críticos. Dos críticos da CCB e dos desistentes, que seria a antiga Ministério de Jandira, CCB do Sétimo Dia. Foram várias aí, né? E agora, recentemente, segundo alguns irmãos aí, é a Comunidade Cristã. O qual, Comunidade Cristã, Ministério Jandira, vocês olhando na parede ali vai estar em nome do Senhor Jesus, no púlpito vai estar em nome do Senhor Jesus, os dois microfones do lado, só altera um violãozinho que eles colocam ali, e o resto da Irmandade, o divel, os instrumentos musicais na ordem certinha, né? Não tem baixo que fica na frente, trompete atrás, fica tudo certinho. A disciplina é a mesma da congregação. Antes, irmão, eu mesmo cheguei a pensar, eu mesmo cheguei a criticar mesmo, vou ser sincero para vocês. O Ministério de Jandira, essa igreja, as descendentes, né? Não vamos só colocar umas, foram várias aí. E eu cheguei até a criticar, por quê? Hoje a gente tem outro pensamento ao passar dos anos. Por quê? Antes a gente criticava, porque a Ministério de Jandira, ela, logicamente, descendente da congregação, foi um outro ministério, e ali tinha uma doutrina meio afrouxada, né? Que a doutrina, eles tinham a doutrina da congregação, fizeram o ministério e afrouxaram um pouco a doutrina. Afrouxaram como? Poderia irmãos de outras igrejas congregar ali, poderia de repente até levantar na frente do púlpito. Eles afrouxaram um pouco. Em questão de ir para praia, colocar bermuda, teve um afrouxamento nisso daí, né? E vários irmãos lá que na congregação era cooperador foram levantados para ancião, né? Como fizeram o novo ministério, entre eles reformaram tudo, levantaram cooperadores, né? Diácono, e alguns que ficaram sem liberdade na congregação, que não tinha mais liberdade do ministério, ia para lá e eles levantavam no ministério lá da igreja, né? Lá do novo ministério. Só o que acontece nisso é o seguinte: antes eu mesmo cheguei a criticar, porque teve um vídeo que colocaram na internet, eu achei um absurdo. Os irmãos indo de carro, tipo que nem passeata, e pior que era a eleição na época. E os irmãos tudo cabeça para fora do carro, berrando, desciam num posto de gasolina, as irmãs colocavam o véu, e eles começavam a ficar falando em línguas no posto de gasolina. Quem via isso aqui, ele falava assim: poxa, mas que bagunça é essa? E nós da congregação, eu mesmo naquela época, eu falei: não, isso é errado, não pode fazer isso. Os irmãos, tal. Mas hoje eu já tenho outro pensamento. Por quê? Porque esses irmãos que faziam isso, eles tinham a doutrina deles. Nós estava na nossa doutrina. Nós esquecemos que a gente queria aplicar a nossa doutrina sobre eles. Só que eles já tinham o ministério deles, já tinham a doutrina deles. Para eles era comum fazer isso. Para nós, que era errado, que nós temos a nossa doutrina. Certo? E naquela época, quando eu fiz o canal em 2007, em 2004 eu já tinha feito a comunidade CCB Sem Reforma no Orkut. Tanto que tinha 24 mil comunidades, tinha bastante gente, um monte de irmandade. Quem lembra do CCB Sem Reforma no Orkut? Em 2007, em 2005 eu tinha feito um outro canalzinho, CCB Sem Reforma, mas aí houve uns probleminha lá, eu tive que fazer outro. Fiz em 2007 e começou o CCB Sem Reforma em 2007 para cá. E naquela época eu pensava assim, fazia meus vídeos, pensava assim. Eu fazia bastante vídeo, Ministério Jandira, às vezes estava o irmão
Isaías, Francisco Morato pregando. Se der para ver, um caro servo de Deus, prega muito. Só que o problema do Ministério Jandira das igrejas era este. Era algumas coisas da congregação que não batia e a gente achava errado. Mas a gente achava errado à toa, por quê? Como eu disse, eles tinham feito a doutrina deles, que era quase igual da congregação, mas afrouxado um pouco. Que era o motivo deles ter saído da congregação por algumas coisas que eles queriam e lá não tinha. Naquela época, eu achava que eles, o CCBC Reforma, podia combater eles porque eles eram uma ameaça para a congregação. Ameaça sim. Saíram da congregação porque não podia ter acontecido aquilo, porque eles tinham que ficar na congregação, porque o nosso pensamento era assim, onde já se viu congregação não ser uma único ministério, criar outros ministérios, e a gente ficava com aquele negócio lá, CCBC Reforma, sobre eles. Só que, irmão, essa pergunta que foi feita, o que você acha, irmão Paulo, dos críticos e a congregação e o Ministério de Jandira, os ministérios que tem aí, tem alguma diferença dos críticos com eles ou são a mesma coisa? Irmão, da minha opinião, eu vou falar para vocês. Vocês põem no comentário o que vocês acham. Será aceito todo comentário, a não ser que for assim, for uma crítica construtiva, tudo bem. Se for assim para denegrir ambas as partes, um ou outro, aí, irmãos, aí a gente vai ter que excluir, porque aí não pode, fica um denegrindo o outro, né? Tanto os críticos como o Ministério de Jandira e a congregação. Né? Que aí nós vamos falar da congregação, os desistentes da congregação, que é o Ministério de Jandira e a Igreja Comunidade Cristã, e os críticos, né? Irmãos, a comunidade cristã, o Ministério de Jandira, os irmãos saíram de lá, mas deste longo tempo que teve de lá, a única assim, diálogo que eles devem ter tido foi com o Ministério sobre alguma coisa, sobre inário, que eles queriam usar o 4, sobre cores de igreja, nome. Fora isso, o Ministério de Jandira, os descendentes, eles levaram a vida deles normal, congregando, fazendo o que estava fazendo na congregação, invocando o nome de Jesus Cristo. Tinha alguns excessos quando a gente via na hora da pregação, alguém pulando, que não era tudo ali, não era só eloquência do cooperador e as irmandades acompanhavam aquele barulho. Tinha. Que tá uma coisa passada do normal. Às vezes o irmão nem falava direito, quando pegava o microfone já tinha gente pulando, né? Tinha, excesso tinha, mas foi os dissidentes, eles não combateram a congregação do jeito que os críticos estão combatendo. Os dissidentes eles fizeram o ministério deles. Eu me lembro que tinha uns que iam no meu canal e falavam assim para mim: nós estamos chegando na sua cidade, se prepare. A ameaça deles só era essa. Eu falei, tá bom, se você está chegando na cidade, se for para alguém sair da congregação, desviar, cair da graça e ir pro mundão, fazer coisas que não deve, que vá para alguma igreja. A gente fica feliz do mesmo jeito, irmão. Eu mesmo, particularmente, se eu ver uma pessoa que pecou, ou saiu da igreja, ou desviou, ou não quer mais. Eu tô em outra igreja. Já teve vários irmãos da congregação que falaram para mim: eu me sinto bem na outra igreja, irmão. Não vou deixar de ter amizade com você, não. Só que, na minha opinião, eu vou lá, fico na congregação, não é pelo nome CCB nem por placa, não. Porque vocês sabem, eu já falei, canso de falar o que tem ali. A essência do Espírito Santo, a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus. A graça maravilhosa, você diz que é Jesus. Então é Jesus que está ali. Se é Jesus, é Jesus. Se é Deus que está ali. Entendeu? Se é Deus que está ali. Entendeu, irmãos? O que a gente vai quando vai na igreja, se sente bem, sente a comunhão, sente a presença de Deus, sente Deus falar, então fica ali, irmãos. Não tem como sair. Tem várias divergências? Tem, irmão. Mas se você for na igreja para ver um, para ver outro, você não congrega em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Nem na melhor igreja que existe, você não consegue. Eu acho que até no céu, se você for pro céu e lá no céu você poder ser encrenqueiro, você vai ser expulso de lá.
Entendeu? Como que no céu não é? No céu já é a parte espiritual, a alma. Porque a carne vai ficar, a carne não vai subir. É a nossa alma que vai reinar eternamente. Aí lá não tem, né? Mas se tivesse a possibilidade de existir fofoca lá em cima, aí o que acontece? Você não ia se dar bem. Porque se não dá bem numa igreja, em outra, em outra, pode vir vários ministérios não se dar bem. Entendeu, irmão? Então a minha opinião, irmão, sobre os críticos e o ministério de Jandira, a comunidade cristã e tem outras igrejas aí, não sei se foram fechadas, que foram várias que abriram vários ministérios, né? Eles não. Eles traziam ameaça assim, caso alguém quisesse sair na época da congregação. E a nossa mentalidade na época era novidade, era surpresa. A gente ficava ali defendendo a congregação sobre isso. Mas nunca eu vi caso que eles fossem até a igreja no dia de culto, fosse lá provocar alguém, fosse lá fazer arruaça, né? Como diz o ditado do mundo aí, fazer barraco, entendeu? Nunca ouvi. Eu tenho irmãos que conhecido irmãos que caíram mas caíram mesmo da graça. Eles sabem disso, caíram da graça. E congrega nessas igrejas, irmão. Até hoje. Teve outros que ficaram sem liberdade e congrega. Congrega. Vai falar que está em lugar ruim? Não, irmão. Eles podiam ir para uma Assembleia de Deus. Não estava ruim também. Uma Deus é amor. Que os irmãos lá da Deus é Amor seguem a mesma linhagem da Assembleia de Deus Tradicional e da congregação. São as 3 igrejas. E tem uma outra igreja que eu postei um vídeo aí, que é o Tabernáculo da Fé. Só que o Tabernáculo da Fé tem diferencia sobre essas igrejas em alguns aspectos, mas também é um povo muito educado, um povo que se veste conforme diz a doutrina da igreja dele, se veste muito bem. E só que eles aderem a alguma coisa, mas aí é a doutrina deles. A gente não vai com a nossa doutrina querer falar as coisas que estão fazendo errado. É a doutrina deles, ali é a doutrina. Cada uma tem sua doutrina. Tabernáculo da Fé tem a doutrina, a Assembleia de Deus tem a dela, Deus Amor tem a dela, e a congregação tem a dela, e os dissidentes fizeram a deles. Entendeu? Que hoje nós entendemos por esse lado. Mas sejam todos bem-vindos, irmão. Tudo nossos irmãos. Nós não podemos julgar nenhum nem outro, irmãos. Agora, eu estou respondendo a pergunta dessa servinha de Deus que me perguntou no meu e-mail o que eu acho. Irmã, o que eu acho é isso. Os dissidentes e os críticos não são os mesmos. Porque os críticos, constantemente, eles põem alguma coisinha aí no YouTube querendo denegrir a congregação. Querendo falar alguma coisa da congregação. E os dissidentes não, eles seguiram a vida deles. Saíram da congregação, saíram. Foi bom enquanto durou? Foi bom enquanto durou. Eles continuaram a caminhada deles, porque o foco deles, por mais que eles não aceitavam a doutrina da congregação, o foco deles era Jesus Cristo, era servir a Deus, era ter aquela tal de liberdade. Sabe aquela tal de liberdade que querem ter dentro da congregação, de visitar o que quer, de tocar na rua, de expulsar e de aceitar certo tipo de coisa assim dentro da igreja, a irmã tocar, o outro vem com a sanfona, instrumento que não pode tocar ali dentro. É mais ou menos assim, mas são coisas assim que eles colocaram a própria doutrina deles, colocaram. Mas uma coisa também que não denigre a congregação. Porque quem for no Ministério de Jandira já sabe que são dissidentes da congregação. E uma coisa boa, eles copiaram, fizeram a cópia quase real da congregação. Ah, mas Paulo, mas o que é que difere congregação para o Ministério de Jandira? Irmãos, quando o corpo ministerial, vamos dizer o corpo ministerial e as irmandades estão unidos numa só fé, numa só comunhão, Deus está ali, irmão. Tendo divisão, Deus não está na divisão. Deus está no ajuntamento. Ah, meu pai, então Deus não podia estar só no Brás, no outro. Não, irmão. A Deus, se eles estão servindo a Deus de sincero coração, eles fizeram o grupo deles, a igreja.
estão servindo a Deus do mesmo jeito, irmão. Não devemos julgar. Ali tem irmãos parados? Tem. Tem irmãos que erraram? Tem. Esse sim, pode falar que é o ministério do amor, os resgates de almas. É uma segunda opção para que eles se ergam de novo. E vou falar uma coisa para vocês. Quando um servo desse que cai da graça, que erra, se ergue de novo, no ministério desse descendente, sabe o que acontece no final? Ele começa a congregar na congregação. Se achega. Porque aí ele cria uma força no meio da irmandade lá. Tem uns irmãos, né, que é tudo a mesma... Uns não, outros já são sentados, já erraram. Eles entram, assim, cria uma força entre eles, aí começa a sentir saudade da congregação, da onde eles congregaram. Porque vão sentir saudade. Não adianta, pode fazer 20 mil descendentes. Você vai sentir saudade da primeira. Que você foi servo, que você congregou, que você ouvia a palavra e Deus falava com você, você ia nos cultos de jovem menor, dava recitativo, o Senhor falava com você, visitava, vai sentir saudade. E nada mais, nada menos, melhor do que você já está meio caminho andado. Pelo menos você não voltou para o mundão. Você só parou na esquina e ficou ali na esquina. Boa coisa é. Vocês entenderam, irmãos? Qual é a minha colocação sobre isso? Vocês entenderam, né? Se tiver alguma opinião contrária, desde que respeite os inscritos do canal e as pessoas que estão vendo esse vídeo, pode colocar aí, irmãos. A gente não vai excluir, não. Tá? A gente não vai excluir. Só peço para vocês não postar, isso que eu estou dizendo são os críticos, né? Não postar link de outro canal para desviar o foco do meu vídeo para outro canal, que estão enchendo de link aí. Aí não adianta, né? Teve uma pessoa que colocou um link aí, pediu para me responder, um link que leva para uma outra pessoa, que essa outra pessoa fala que o nome de Jesus não é o nome de Jesus. Deus não é o nome. Irmãos, como é que eles chamam o nome? Vamos falar assim deixar Jesus de Deus. Os ídolos, os santos, aqui no Brasil, se chamam de um nome. Em outro país, eles se chamam por outro. Aqui no Brasil, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Lá em Portugal, Nossa Senhora de Fátima. No México, Nossa Senhora de Guadalupe. Mas é a mesma santa que eles adoram. Às vezes o nome de Jesus Cristo, de Deus, pode mudar em outro país. Mas eles estão se direcionando para um ser só, um ser só supremo. Que é Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus. Que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. No nosso cenário da CCB, diz ali, nos pontos de doutrina. Nós acreditamos na existência do diabo e nós acreditamos que Jesus é o próprio Deus. Pode ir lá atrás que está lá escrito. Certo, irmãos? Então, essa é a minha opinião que eu tinha que dar, irmão. É a irmãzinha do canal aí que pediu essa confirmação. A gente também não vou falar o nome da irmãzinha, que a irmãzinha pediu para mim não colocar seu nome. Então, não vou pôr seu nome. Também não. O foco desse vídeo é essa pergunta, né? Não é quem fez. Mas, da minha opinião, é isso. Certo? São diferentes. Os irmãos das igrejas dissidentes mudou de igreja, mas estão lá louvando a Deus. Ah, estão adquirindo novos membros para a igreja? Louvado seja Deus. Pelo menos não fica na rua, como diz o ditado, né? Fica tudo dentro de casa. A primeira casa, a segunda casa, a terceira casa. Né, irmãos? Pelo menos isso a gente fica contente. Né? E jamais, antigamente, tinha alguns irmãos, outros irmãos que falavam na porta da igreja: ah, irmãos, congrega naquela igreja não, que aquela igreja lá é genérica. Que não sei o que. Eu mesmo cheguei a falar uma vez. Só que hoje o pensamento é outro. Por quê? A situação hoje é outra. A gente vê certo tipo de coisa aí se levantando, em que os dissidentes praticamente estão do nosso lado. Jamais um dissidente desse daí
do Ministério Jandira, da Igreja Comunidade Cristã, vai apoiar isso daí, de chegar dentro da congregação e fazer esse tipo de coisa, parar o culto. Eu acho que os residentes aí, comunidade cristã não gostaria que estivesse lá dentro da. Eles atendendo o culto, alguém se revoltasse lá e parasse a hora do culto, tirasse a comunhão, o foco da Irmandade, para falar coisas internas, né? E ainda pessoas que não estão nem ali junto dia a dia, né? Tem pessoas que estão por aí fora. Tem aqueles que estão ali, congrega, mas aí toma força quando o outro chega e fala. Aí toma força. Mas quando tá só a pessoa ali dentro, a pessoa. Ah, mas o chamou o ancião, ele não vai adiantar, irmão. Mas pelo menos fala. O ministério tá ali. Chama o ministério e conversa. Coisas que não deve, chega e fala. Coisa séria. Não vai falar, irmão? Tá bom, irmãos? Então, esse é o vídeo que eu tinha que fazer sobre essa irmãzinha. Comente aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você for acionar o sininho lá em cima, você aperta lá no sininho, vai estar. Desmarca e marca em todos. Todos os vídeos vocês receber. E põe ok. Que aí você, quando tiver com o seu celularzinho, indo trabalhar, fazendo serviço de casa, qualquer lugar que você tiver com o celularzinho, que hoje em dia é difícil você vai no mercado e tem alguém no celular. Vai no trabalhar no ônibus, tá aquela carreira de gente no ônibus vendo o celular. Você vai receber. Hoje em dia está mais fácil receber no conforto de onde você estiver os vídeos, tá bom? Fico tudo na santa paz de Deus, irmãos. Perdoe qualquer coisa aí. E vamos seguir em frente. Fico tudo na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.